Muito bem, fico muito feliz de poder conhecer esta turma. Tenho certeza que a Cássia já me aturou durante muito tempo aí no curso de facilitador. E não foi uma coisa fácil, não. Por quê? Imagina o seguinte, ela fala do meu coração, mas eu vou falar um pouquinho do coração dela. Num dia, numa apresentação, e aí veio um rapaz, e o rapaz foi falar de Jesus, e trouxe um Jesus tímido, acanhado, retraído. E eu cheguei para ele e falei o seguinte: fulano, vem aqui, fala do Palmeiras. Ela virou assim para mim: você não vai humilhar ele, não. Eu falei: calma, que eu sou monitor, deixa eu. Falei: fala do Palmeiras. Aí ele falou, estrondosamente, se abriu. Falei: agora fala de Jesus desse jeito. Aí ela olhou para mim e falou assim: agora eu entendi. Mas ela se preocupava com o que nós lidávamos com os companheiros. Isso é uma... passado por causa disso. Tinha medo de me soltar. Abençoada foi que aqui está sendo dirigente desta turma. Aproveitem muito. Muito bem, hoje eu já preciso. Cadê o rapazinho? Está bem, coitado. Hoje eu já preciso agradecer ao nosso companheiro, o Rubens, que vai me auxiliar lá, porque eu parei aqui da cela, faltou hoje, entrou de greve, foi para a praia. Então o Rubens vai ser o abençoado mentor da transferência, também chamado médium de imagem. É uma mediunidade nova, que nós vamos utilizar aqui nessa turma, chamado médium de imagem. Quando nós olhamos para as primeiras aulas, nós pensamos assim: caramba, entrei num curso de geologia, entrei num curso de história, entrei num curso de alguma coisa que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que todo esse processo, na verdade, ele vai seguindo o próprio desencadeamento da Bíblia. Lá na primeira aula, quando a gente entra e vê aquela questão da formação dos universos, e aí passa por toda a gênese mosaica, e depois a formação do planeta Terra, o que importa para nós não é a geologia, não é a geografia, não é a astrofísica, mas se entendermos como que todo esse processo foi sendo desencadeado para chegarmos até aqui hoje. É por isso que eu falo que essa aula, ela não é uma aula voltada para isso. Ela é uma aula onde nós vamos falar de amor. Mas nós vamos falar de quem leu o livro. Fala assim: eu não vi a palavra amor em um minuto no texto. Ela confirma ainda. Não tinha mesmo amor em nenhum lugar. Já tinha uns trem complicado, estragado. Nem parece que eu vi dali. Mas na verdade, nós vamos chegar dentro desse processo de amor. Por favor. Nas aulas anteriores, pode mandar bala, do pensamento divino à criação. Por favor, da criação à transformação. Pela transformação à evolução. Não foi isso que nós vimos na primeira aula? Do pensamento divino, tudo nasce desse pensamento divino, desse nascimento tudo vai se transformando, dessa transformação tudo passa a evoluir. Dá para perceber que nós não estamos falando só de uma questão geológica, material. Isso somos nós. Nós nascemos desse pensamento divino. Nós somos uma centelha divina, algo que emanou de Deus e traz dentro de si todas as particularidades desse Deus. Claro, ainda adormecida, porque nós estamos em processo de evolução e reconhecimento. Se fosse tudo muito bem expandido, nós seríamos o quê? Um outro Deus. Aí já viu, né? Aguenta. 2 deuses num planetinha cheio de gente orgulhosa que rolo que ia ser isso daqui. Ainda mais um Deus enganado. Mas isso que nós vimos lá na primeira aula, somos nós. E aí eu pergunto o seguinte: a criação já aconteceu. A proposta de transformação é a proposta da escola de aprendiz do Evangelho.
nós entendemos que essa proposta que nós nos colocamos a vivenciar, ela tem esse cunho de evolução. Só que daí eu pergunto o seguinte: evolução para onde? Sou todo ouvidos. Por que nós evoluímos? Para melhoria. Para melhoria, legal. Não vai dar. Nós vamos dizer assim, espíritos evoluídos. Porque senão, imagina o tamanho da asa que eu vou ter para ser anjo. Não vai dar certo. Mas legal, evoluímos para sermos anjos. O que mais? Eu gostei da careta. Quer você diga seu nome por gentileza? O Gustavo é assim, meio mussarela, meio calabresa. Não sei por que nós vamos chegar, não. Mas tem algumas coisas que nós podemos trazer que está dentro das obras kardecianas. Livro Céu e Inferno, lá na primeira parte, item, capítulo 14, vai falar assim: o Criador, quando ele cria a criatura, qual que é o fito dele? E a resposta é: se o Criador não criasse a criatura para ser feliz, ele não seria bom. Então a gente já começa a perceber o seguinte: espera aí, então não estou aqui para tomar chibatada. Estamos no mundo de provas e expiações, mas a evolução não é voltada ao sofrimento, muito pelo contrário. Qual que é a regra que a gente sempre ouviu? Ou se evolui pela dor, ou se evolui pelo amor. E aí a gente já começa a perceber que esse processo de evolução é voltado para um outro tipo de sentimento que ainda não conhecemos: felicidade. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo também vai falar o seguinte: olha, realmente não dá para ser plenamente feliz nesse planeta de provas e expiações, mas cabe a cada um ser tão feliz quanto possa ser, porque felicidade é algo que se adquire e que se carrega no processo. Então por que nós estamos em evolução? Para sermos melhores. E ser melhor é o quê? É permitir que uma série de sentimentos que nós trazemos, muito semelhantes àqueles sentimentos do Criador, possam ser liberados e permitam assim que nós possamos viver uma felicidade muito próxima da realidade. Ok? Deu para começar pensando um pouquinho na nossa jornada? Poxa, eu achei que eu tinha encarnado para sofrer. Não, nós não encarnamos para sofrer. Quando Deus falou, vai lá e habita esse planeta chamado Terra, Ele falou o seguinte: nos é oferecida uma nova oportunidade para sermos melhores. Foi isso que Ele disse. Lei do progresso. Ele não falou assim: olha, na última foi tão ruim, você vai de novo para lá para tomar umas pauladas para ver se melhora. Ele não falou isso em momento algum. Ele falou que nós podemos sermos melhores. Cabe a quem isso? Achei que era ela, tá? Você não pode pôr a culpa nela se não for feliz? A cada um de nós. Essa é a nossa meta. E aí nós vamos perguntar assim: por que eu estou encarnado? Essa resposta não é tão difícil. Se nós, no processo encarnatório, desenvolvemos um sentimento de piedade, de amor ao próximo, de caridade, de bondade, de perseverança, um sentimento qualquer, nós já saímos grandiosamente dessa encarnação. Então os dias não estão aqui para ser vividos na praia, mas para podermos evoluir pela transformação de nós mesmos. Dúvidas, comentários, perguntas? Tranquilo? Posso ir embora? Já deu para pensar bastante? Por favor. E aí nós lembramos que lá na criação do mundo, nós também, nessa imagem, nós estamos ali.
Onde é que nós estamos nessa imagem? Nós somos essa imagem. Nós somos aquele ser em transformação que de repente ele entra em erupção, que de repente ele solta a lava para todo lado, que de repente ele fala assim: ah, você me fechou, peraí que eu te pego. Ah, você me deu cotovelada no metrô, peraí que nós vamos ver quem tem a céu mais grossa. Nós ainda somos os seres que estão em ebulição. Nós ainda não chegamos numa harmonia. E é claro que chegar nessa harmonia depende muito de nós. Esse planeta, para sair desse tempo de ebulição e chegar num tempo em que nós habitamos aqui, de uma forma tranquila e serena, a não ser quando a gente estraga o planeta, é claro, mas chegarmos num planeta harmonizado levou tempo. Tudo tem o seu tempo. Poxa, eu estou na terceira aula de escola de aprendiz do Evangelho. Quando que eu vou virar um anjo? Não sei se a Cássia já falou. Ninguém sai da escola de aprendizes com uma auréola, veste branca e asinha. Se ela não falou, desculpa desiludir a turma. Mas nós não entregamos auréolas. Mas permitimos que cada pessoa possa conhecer a sua essência espiritual. E assim realmente ser um anjo. Ser um anjo. Isso é muito verdade. Por favor. E aí, passamos pela Gênese. Nossa, que briga com aquela história da Gênese mosaica, com a Gênese da ciência. Quem que veio primeiro, quem que veio depois. Aí um fala no Big Bang. Aí Moisés fala numa luz. É claro, Moisés, enquanto médio, ele ia falar no quê? E eu vi o Big Bang. Imagina, no primeiro capítulo da Bíblia. Não dá. E aquilo que Moisés chamava de dia eram eras geológicas. O que é importante quando nós retornamos aqui nessa aula? É entender que os pontos de vista, muitas vezes diferentes, chegam a uma conclusão muito próxima. Moisés, quando diz e fez-se a luz, ele estava vendo ali uma explosão planetária. Ele ia falar: olha, tem uma explosão planetária. Lá, quando nós chegamos no Apocalipse, o coitado do João, já estava velho, o coitado do João vai falar em grandes gafanhotos de ferro que cuspiam fogo. Mas ninguém falou para o cara que aquilo era avião, helicóptero, tanque de guerra. Não. Era o que ele conseguia entender daquilo que ele estava vendo. Então, uma das coisas importantes dentro dessa nossa vivência do Espiritismo, e aí a aula, muitas vezes parece que é uma aula que é só teoria, não, mas ela vem trazer para dentro de nós, é cuidado com a briga de conceitos. Não são necessárias as brigas de conceito. Qual que é a base do Espiritismo? Fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Eu venho aqui, conto bastante mentira, vocês chegam em casa, vão ver se aquilo é mentira ou não, e aí vão criar um arcabouço de pensamento sobre aquilo. Porque se nós exercitarmos a fé cega, nós passamos a ser soldados. E aí muitas vezes nós vamos guerrear por uma opinião. E aí tem uma frase bonita, que a gente gosta de dizer muito, mas não necessariamente a gente usa, que é assim: você quer ser feliz ou quer ter razão? Alguém aqui gosta de ser feliz? Gosta? Você aparece a frase segunda-feira. Para quem? Para quem? Conta para nós. Na verdade, onde eu trabalho é uma... Bom, acho que todo mundo tem seus percalços quando trabalha. Tem gente que tem o patrão que manda, não manda. Aí tem um rapaz que, onde eu moro, tem um rapaz da segurança da rua lá dos comércios. E ele faz a segurança da porta também para o menino dele estudar lá. Aí ele veio e começou a puxar assunto da dona do colégio. Eu conheço ela, 26 anos. E ela não muda, é assim. Tanto é que teve uma funcionária que falou assim que ela se achava imorrível, porque do jeito que tudo que ela fazia. Eu falei assim: olha, eu conheço ela não vai mudar, quem tem que mudar é você. Eu falei assim: e hoje em dia eu estou querendo ser feliz e não ter razão. Então deixa eu mostrar que eu sou.
brigado, partilhar seus sentimentos. E é realmente isso. Muitas vezes nós queremos ter razão, nós vamos brigando, nós vamos manter uma opinião. Para quê? Uma vez chegou um companheiro evangélico das igrejas renovadas, parou na porta de casa e falou assim: você acredita em vida após a morte? Eu falei: depende. Aí meu pai falou assim: mas você é espírita, você tem que impor a sua religião. Eu falei: impor para quê? Para ir sair no tapa depois? Deixa ele ser meu amigo. Não preciso impor a minha razão para ninguém. E aí, logo depois da Gênesis, nós passamos na formação do nosso planeta Terra. Ai, que bonitinho! Olha, terciário, quaternário, siluriano. Sabe o que essa imagem me mostra de legal? Onde é que a gente chegou? Nós chegamos em que momento? Foi lá no comecinho? Não, né? Para mim, a gente dá para aspirar. Ó, nós chegamos no quaternário, aqui no finalzinho, não foi? Por que a gente chegou por último e estraga tudo que veio antes? Alguém consegue me dizer qual é a lógica disso? A gente chega por último, quer sentar na janelinha, quer exigir Coca-Cola e falar para o motorista: não, desse jeito não, dirige de outra forma. Por que a gente chega por último e estraga tudo que veio antes? Esse é um questionamento para nós pensarmos. Mas aqui nós temos a grande demonstração do amor de Deus por nós. Percebam que todo o planeta ele foi se harmonizando, ele foi estabelecendo uma forma, ele foi criando os seus sistemas para que quando um espírito, princípio inteligente pudesse encarnar, ele pudesse usufruir deste planeta como sala de aula de evolução. Estamos usando adequadamente essa sala de aula? Estamos? Tem uma coisa que é legal, tem uma coisa que tem que ser dita. Parabéns por escolherem, ao invés de estar num congestionamento monstruoso, querendo descer para o Ubatuba, pegar chuva lá para chover, estarem aqui hoje. Parabéns! Essa é uma das formas de se aprender a utilizar adequadamente todo esse amor de Deus e esse recurso que Deus nos deu para a evolução de uma forma melhor. Mas muitas vezes nós não nos lembramos que Deus preparou tudo isso para estarmos aqui. Muitas vezes não agradecemos nessa loucura. Poxa, mas hoje está quente demais. Mas amanhã vai chover de muito. Mas depois vai fazer frio demais. Muito disso são as nossas ações enquanto os alunos dessa escola. Nós mexemos tanto com esse planeta e cabia realmente mexer, porque precisamos aprender, e nem sempre cuidamos daquilo que mexemos. Aí é legal quando a gente lembra de nosso lar. Lembra lá de nosso lar? Quando chega lá André Luiz no mundo dos desencarnados e fala assim para ele: suicida! Ele falou: não me matei, que papel de suicida? E aí é dito a ele assim: tudo bem, você não se matou, mas você abreviou sua vida porque você não cuidou daquilo que você precisava cuidar. E olha que fantástico, escolhendo estar aqui hoje, cada um escolheu cuidar daquilo que é eterno. O Espírito. O Espírito. Estamos nos preparando para uma nova e contínua caminhada. Tanto que tem uma pergunta que eu adoro. Normalmente, depois dessa pergunta, eu vou embora que a turma me expulsa. Que é assim: aonde cada um de nós deseja estar daqui a 150 anos? Mais evoluído, legal. Eu já sei que o meu amigo, como é que é? Evandro? Eu já sei que o meu amigo Evandro já vai querer estar dentro da angelitude. E é a próxima fase da evolução. O Evandro não está errado não, porque nós temos lá dentro das fases, uma fase onde nós temos ainda o instinto,
Estamos vivendo a fase hominal, que é da razão, e a próxima fase de evolução chama-se angelitude, que é do sentimento. O Emmanuel está certinho. E aí? Onde queremos estar daqui 150 anos? Será que aqui nesse planeta ainda? Será que vamos dar uma voltinha no umbral? E vamos ficar lá um bom tempo? Será que preparando uma nova reencarnação? A grande questão é, esse futuro, que é claro, não nos pertence ficar pensando nele, é consequência do que vivemos hoje. Tudo depende de nós e de como nós vamos viver nossa caminhada. Por favor. E o homem? Porque daí teve toda essa mudança do planeta que foram as almas anteriores. E aí? E o homem nesse processo todo? Primeiramente, o homem, ele vai constituir aquilo que é chamada primeira raça-mãe. Essa primeira raça-mãe, ela é muito legal porque ela tem umas características muito próprias. Primeira coisa, primeira raça-mãe foi terrena ou espiritual? Encarnou ou não encarnou? É a primeira briga que vira. O que vocês acham? Espiritual. Não vale consertar assim de primeiro. Parabéns. Primeira raça-mãe foi espiritual. Então, pera, os primeiros espíritos a encarnarem no planeta Terra não encarnaram? Não botaram para o pezinho aqui. Por que não? Porque dentro da sabedoria divina, o planeta ainda precisava passar por uma série de acomodações para receber essa raça humana aqui. Então, os primeiros espíritos foram criados para esse planeta e ficaram no plano espiritual. Perfeito. Por favor. Eles traziam dentro de si alguns aspectos, uma forma espiritual. Então aí vão perguntar assim, mas qual que era a forma deles? Não se sabe ao certo a forma constituída deles, mas era uma forma espiritual. Eram assexuados e tinham um predomínio da visão. Quando fala predomínio da visão, a gente já começa a perceber que tem alguns sentimentos que já vão se formando nesses espíritos que ainda não encarnaram. Quais os sentimentos básicos que a visão nos traz? Sou todo ouvido. A busca por objetivos. A busca por objetivos. Mas vamos transformar essa busca em sentimento. Se existe uma busca desenfreada por um objetivo, onde inclusive eu mato essa aqui para eu ter o meu objetivo, qual o sentimento que prevalece? Ganância, raiva. O que mais? Oi? Medo. O que mais? Egoísmo. O que mais? Inveja. O que mais? Orgulho. Só que tem uma coisa, nós já descobrimos que esses sentimentos que fazem parte da nossa estrutura, porque tudo isso está dentro de nós, veio lá desde essa época. Só que a visão também causa outros sentimentos que na época não eram tão perceptíveis. Que era, por um exemplo, a comoção, a sensibilização, aquela questão de se colocar no lugar do outro, empatia, mas alegria. Mas por que os sentimentos negativos prevalecem? Vamos pensar o seguinte: essa encarnação que não encarnou, ficou no plano espiritual, está lá atrás. Quando nós falamos lá nos idos, lá atrás, como é que a gente defendia a propriedade? Não era com violência? Como é que a gente arrumava uma esposa? Não era com violência? Como é que a gente arrumava comida? Não era com agressividade? Quem que predominava? Quem era mais poderoso? Então percebam que esses sentimentos
que se desenvolveram lá eram sentimentos necessários, inclusive indispensáveis para a manutenção da vida. Está começando aqui. Ok? Isso é importante para nós pensarmos no quê? Vamos trazer isso para hoje? Hoje a gente olha dentro da doutrina espírita e a gente começa a perceber que o orgulho e o egoísmo é um dos maiores males que pode haver dentro da nossa jornada. Esse orgulho e egoísmo vem lá de trás. E ele já foi útil em algum momento. Esse orgulho e egoísmo hoje, se ele não é tão útil, e ele vai sendo substituído por sentimentos mais elevados, nós precisamos entender que nós carregarmos culpa pelo passado não nos ajuda na evolução. O que nos ajuda na evolução é entender aquilo que fez parte de nós e hoje não nos é agradável e que nós buscamos vivenciar de uma outra forma. Mas esse lado sombra fez parte de nós e era tão necessário. Hoje, se nós fazemos hoje diferente do ontem, é porque hoje nós temos uma nova forma de ver, de pensar e de sentir. E por que nós estamos falando nisso? Lembra que nós falamos em transformação? Sabe o que mais atrasa a transformação do espírita? Culpa. Ele olha para trás e fala, não, eu era assim. E ele não percebe que dentro daquela frase de Chico, valiosíssima, se é possível fazer um final novo. Então, desde já, procuremos olhar para o nosso passado entendendo que aquilo que fizemos lá era o que era possível ser feito. E que hoje nós podemos fazer diferente. Procuremos sentir, sim, bem, por fazermos diferente hoje. Não ficar arrastando uma culpa, não ficar arrastando uma corrente que não vai mudar. Já fez parte lá de trás. Tudo bem? Gente, vocês falam oi de vez em quando, senão o outro. Oi. Dá para dizer que Deus também é ignorante ou ele evoluiu também? Não tem essa visão. Olha que coisa interessante. Uma vez, numa aula, eu falei que Deus está em constante evolução. O dirigente da turma levantou, me deu 2 tapas e falou, fora daqui. Existem leis imutáveis dentro da natureza, as quais nem Deus pode se afastar delas. Uma das leis é a lei da evolução. Como que nós percebemos a contínua evolução de Deus? Através das mais diversas criações dele. Quando a gente olha a grandeza no planeta, dos mais diversos tipos, nós vamos percebendo essa criação contínua. Aí, o meu amigo Evandro, ele só não contou uma coisa para a turma. Cada um de nós vai chegar num ponto dentro do processo de evolução em que nós vamos ter responsabilidades crísticas. Eu vou ser igual Jesus. Não, não vai. Ele é ele, nós é nós. Mas nós vamos sim, dentro do processo de evolução, e isso pode demorar milhões de anos, então não precisa ser amanhã cedo, né? Ninguém vai amanhecer em Cristo amanhã cedo, por favor, mas dentro do processo de evolução nós vamos sim nos tornando melhores. Hoje já se fala dentro da esfera crística, ou seja, dentro dos governadores do planeta Terra, aonde nós conhecemos um governador chamado Jesus, aqui na Terra, mas lá chamado Cristo planetário, já se fala que ele se prepara para outros caminhos. Essa evolução. Isso tem evolução também. Também, exato. E para se tornar Cristo, ele não nasceu Cristo. Ele teve que passar por um processo de evolução. Lembra aquela frase? No mundo de meu pai há várias moradas. Qual que é o problema? Que o homem, quando ele vai procurar vida em outros planetas, ele quer achar vida igual da Terra. Tem planeta que não dá. Planeta gasoso, você põe um corpinho desse de 170 quilos, vai afundar. Não tem jeito. Planeta com alto índice de força da gravidade puxando para o Sol. Você põe um corpo de 170 quilos, ele vai achatar.
Então, a vida de outros planetas, tem um livro chamado A Vida dos Planetas Felizes, que vai contar a história de John Sebastian Bach, quando ele fala que veio para a Terra auxiliar na evolução da Terra através da música. E aí nós já começamos a pensar num cara chamado Adão, que não é um cara. Eu sei que alguém quem queria saber de Adão? Aquela criatura de pink ali. Até o Na verdade é cereja. Muito bem, nós já começamos a pensar em Adão, que não era Adão. Não era Adão? Não era Adão. Daqui a pouco a gente chega no Adão. Mas vamos pensando no seguinte: existe uma contínua troca de espíritos entre os vários planetas. E houve um momento que veio para cá uma raça nos auxiliar no processo de evolução, chamado raça adâmica. Já nós chega nela com mais propriedade. Mas deu para dar uma lambidinha, não deu? Sentir um gostinho assim, meio adocicado. Por favor. E aí depois, nós temos aí, durante esse período, por exemplo, a imagem do Procônsul. Percebam que ele é chamado de antropóide. Agora, olha o seguinte, dentro da sabedoria de Deus, vamos pegar esse antropóide, que ele tem um artério deslocado, que ele tem a coluna mais encurvada. Vamos pensar, colocar um espírito inteligente numa forma física limitada gera possibilidade de evolução? No espírito não, porque o corpo encarnado não tem evolução. Ele tem, no caso que ele falou que eu não entendi, ele está em evolução. Se eu trago o espírito, é que nem pegar um motor de Ferrari e botar no Fusca, vai aguentar? Não. Então, é interessante isso. Esse procônsul já existia lá na primeira raça mãe. Mas não adiantava pegar um espírito e encarnar nesse corpo físico, que o corpo físico trazia tantas limitações que o espírito não ia conseguir ampliar o seu processo evolucionário. Lembra que ele estava preso lá na visão ainda? Lembra que predominava uma série de sentimentos? Então o aproveitamento do espírito podia ser pequeno. Era valioso a nível de aproveitamento da terra? Sim. Era valioso a nível de aproveitamento da terra, mas do espírito em si, não necessariamente. E aí depois, percebam que surge o Hard. O Hard é um hominídeo, 4.400 milhões de anos, foi descoberto na Etiópia. Esse é tido como um dos primeiros hominídeos. Ou seja, esse Hard, ele já traz umas características muito mais relacionadas ao homem do que relacionado ao macaco. E aí já fica a pergunta, será que já dá para jogar um espírito inteligente aí? E ele aproveitar o processo evolutivo? Por quê? Gostei da cara do como é que é? Gustavo, obrigado. Você ficou sorrindo. Gostei da cara do Gustavo. Não vai dar. Ainda está meio mussarela, está meio calabresa. Não vai dar volta isso daí. Né? É pipoca sem guaraná. Não vai dar certo. Tem que ter os dois. Só que, qual que é a questão? O outro era o antropóide. Esse é o humanoide. Próximo, por gentileza. E aí a grande questão foi: que momento e aonde que houve essa passagem do antropóide para o humanoide? Esqueçam ciência, que isso daqui não é uma aula de ciência. Nós estamos numa casa espírita. A partir do momento em que se percebe, os governadores planetários, principalmente Jesus, percebe que aquele corpo físico do macaco, evoluindo, ele pode chegar numa forma física a ponto de receber um espírito inteligente e permitir que esse espírito inteligente evolua. Existe no plano espiritual o que a ciência procura, que é o elo perdido. Então, onde se forma o corpo físico do homem?
no plano espiritual. Não foi um processo de evolução. Um amigo meu, uma vez, nós estávamos na estação de trem, ele fala assim: mas eu tenho certeza que nós já fomos pedra, nós já fomos couve, nós já fomos lobo. Eu falei: olha para o chão. Ele olhou e falou assim: quantas pedras tem aí? Imagina se tudo isso virar espírito. Nós vamos estudar e compreender que o espírito, centelha divina, passa por um processo, chega aqui na Terra simples e ignorante, e ele se junta, se amolda, experiencia aquilo que acontece com a pedra, com a planta e com o animal. E esse sentimento pode ser tão intenso que ele vai ser um cara que vai admirar a pedra, vai proteger as plantas e os animais. Mas o termo é experienciar. Então, desculpa se alguém tinha esperança de na vida passada ter sido um bom alface. Não deu. Não foi. Não precisou ser. Porque cai naquela pergunta: o que adiantaria a Deus pegar um espírito inteligente e botar no alface? Agora, ele pode pegar um espírito simples e ignorante que chega aqui nesse planeta, juntar ali próximo ao alface, para que esse espírito conheça algumas coisas, adquira um conhecimento no seu processo evolutivo. E, pior ainda, a mente em psicose, que é, depois de uma encarnação como gente, alguém encarnar como animal. Eu já sei qual que eu vou ser, né? Então, não tem função reencarnar, seria um retrocesso reencarnar na forma do animal. Tudo bem? Sim, meu caro amigo. Só tenho uma dúvida. Claro. Por exemplo, geralmente, algumas coisas que a gente já na área espírita, né? Fala que é uma evolução constante. Sim. E dentro dos tempos, quer dizer, o Criador coloca os espíritos mais evoluídos para que haja uma evolução de etapas. Nós vamos chegar nesse tema. Continua. Não, eu falaria que poucos disse que não poderia, vamos dizer, um espírito mais evoluído, né? Ele praticamente vai se sentir preso ou escravo. Ele começa a buscar novas ideias, começa a olhar para o espaço, começa a buscar ideias matemáticas, ideias, vamos dizer assim, da parte que ele vai conseguir fazer a própria célula evoluir, né? E alguns espíritos desses, o que acontece? Eles fazem a nação evoluir, mas eles entram em depressão. E o que acontece com muitos deles, que ocorre até, vamos dizer, o caso, por exemplo, do Santos Dumont, né? Que veio para uma evolução e a depressão foi tão grande em termos do que ele criou, do que ele fez, que ele partiu até para o suicídio. Legal. Você acabou de falar dos capelinhos. E nós vamos falar já dos capelinhos. Para minha amiga, capelinho e raça branca está ali, ó, juntinho assim, misturadinho. Nós vamos esclarecer mais. Por favor. Mas isso é valiosíssimo. Por quê? Porque chega um momento que se constitui a segunda raça-mãe aqui no planeta Terra. Essa segunda raça-mãe, ela já vai começar os processos reencarnatórios. Só que essa segunda raça-mãe, ela sofre uma influência de uma série de espíritos que vem de uma constelação, chamada constelação do cocheiro, de uma estrela chamada Capela. Existe um livro chamado Exilados de Capela, de Edgar Armon, que vai narrar toda a história desses capelinos. Esses capelinos, eles já estavam lá em Capela com uma fase evolucionária muito grande. Eles haviam já evoluído intelectualmente. Só que, como o meu amigo disse, todo o processo de evolução é contínuo. Então, da mesma forma que nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, Capela também houve um processo evolutivo. E aí, teve uma série de espíritos que não mais se amoldaram
a vibração de caverna. Ou de uma forma mais tranquila, imaginemos que estamos aqui nessa sala de aula chamada Planeta Terra, porque aquilo que precisamos aprender é dado nesta sala de aula. Pode ser que em algum momento a lição que nós precisamos aprender não tem mais nessa sala chamada Planeta Terra. E nós precisamos ir para um outro planeta que tem essa sala de aula. E assim com os capelinos. Essa raça, e aí veio uma coisa muito interessante, ela é chamada raça pré-adâmica. Adão não foi o homem. Adão foram esses espíritos que vieram do cocheiro. E esses espíritos vêm, e eles, na segunda raça-mãe, eles estão ao redor do planeta. E estando ao redor do planeta, eles começam já a influenciar o homem. É a época do Homo erectus, do Pithecanthus, do Sidetecanthus, mas esqueçam esses nomes, pelo amor de Deus. Por favor. E aí? Os espíritos dessa segunda raça, eles já estão habitando formas mais consistentes, já possuem lucidez e personalidade. Por quê? Por conta da influência desses capelinos que já trazem uma inteligência mais aguçada. Habitavam a Lemúria, aí no livro tem uma mapinha da Lemúria, bonitinho, para vocês verem, chamada raça pré-adâmica, porque só tem a influência do Adão, da raça adâmica. Desejo já trazem o desejo de vida comum, porém ainda impera o brutal e o violento. O sexo se dava de forma bárbara e sem cuidados com os filhos. Então, dá para perceber que essa raça, que ela vai começar a encarnar, ela ainda trazia o básico do básico do básico. Não tinham moradas, moravam em cavernas, não conseguiam falar, riram, choraram, ou seja, não expressavam sentimentos. Eram tribos errantes onde o mais forte é quem mandava. Ainda predominava a força. O corpo era material, a visão se aprimora, e aí com a visão que se aprimoram o quê? Aqueles sentimentos relacionados à visão que nós falamos. Desenvolve a audição, e a audição também é uma coisa que vai puxar uma série de sentimentos aí. Não é? Tem um sentimento que é muito legal, que a gente ouve falar muito bem espírito, chama melindre. Já ouviu falar desse termo? Melindre? O que é o melindre? Você olha para a pessoa e fala assim: sabe que eu não concordo com você? A outra pessoa fala assim: nunca mais eu venho na casa do espírito, porque eu não concordo com você. Acho que a geração de hoje está meio melindre. Eu também não vou falar nada, que não concorda com você. Exatamente. Melindre é uma característica de não concordar com o que o outro expressa, mas de uma insatisfação de segregação. Não é aquele não concordar: olha, legal, eu não concordo com você, mas eu até gostaria de dizer por que eu não concordo. Tudo bem que você não vai tentar convencer o outro. Vamos buscar ser feliz. Mas o melindre é aquele que você fala assim: tá bom, tá empurrado, não vem mais não. Não quero mais falar com ninguém. Eu achei que esse povo era espírito, de espírito eles não tem nada. Então, por quê? Órgãos dos sentidos. Órgãos dos sentidos são meios valiosos de evolução, mas ao mesmo tempo, se nós não cuidarmos, são meios valiosos de destruição. Através do que se ouve, muitas vezes se mata. Através do que se vê, muitas vezes se destrói. E aí, a influência adâmica. Os flagelos destruidores. Aqui nós vamos abrir um parênteses e vamos entrar dentro daquela questão da raça adâmica de uma forma um pouco mais contundente. Todos os planetas, eles estão em processo de evolução. Todos os planetas servem de sala de aula a um grupo grupo de espíritos que habitam aqueles planetas. Quando
esses espíritos não têm mais a possibilidade de evolução naquele planeta, eles são enviados para outros planetas. Isso é contínuo. Infelizmente, quando nós entramos na fase agora de mudança de provas e expiações para a regeneração, aí começaram a soltar besteira de que tem um planeta chupão aí, que todo mundo que não presta está sendo enviado para esse planeta chupão. Se ouviram isso alguma vez, esqueçam. Se não ouviram, também não deem atenção para isso. Por quê? Imaginemos o seguinte: existem planetas que estão em evolução, não servem mais de sala de aula para quem está aqui, mas quem está aqui já está mais evoluído e pode ir nesse outro planeta auxiliar de evolução. Isso é uma bondade divina. Só que o que a gente fala? Nossa, eu vou sair daqui, vou para um lugar que nem tem pizza ainda. Estou perdido, eu vou não. Eu vou sair de um lugar que não tem nem ônibus. Mas você vai para lá auxiliar no processo de evolução. Só que o nosso orgulho e egoísmo diz o quê? Não. Eu tenho que ficar nesse aqui que é bom para mim. Dá para perceber que nós, enquanto espíritos, nem sempre entendemos a inteligência divina. Com esses capelinos foi a mesma coisa. Eles já não tinham mais o que fazer capela. Eles precisavam se retirar de capela. E aí Jesus, como um sábio governador planetário, falou: opa, os espíritos do planeta Terra são muito, mas muito atrasadinhos. Manda esses capelinos para cá para ajudar no processo de evolução deles. Olha o lance do amor. Não vamos pensar que os capelinos, quando vier para cá, ficaram felizes, que eles falaram: é nisso aqui que eu vou ajudar? Mas é nisso que eles ajudaram. E esses capelinos foram chamados de raça adâmica. E aí, quando encarnados aqui no planeta Terra, cabia a essa raça adâmica promover um processo de evolução voltado à inteligência. Só que, junto com esse processo de evolução voltado à inteligência, eles acabaram também entrando dentro de um processo de ganância. Porque eles perceberam que eles eram espíritos que traziam uma capacidade de construção muito superior aos espíritos daqui. Vou pegar um exemplo, pequeno exemplo da obra dos adâmicos, dos capelinos aqui. Vocês acham que quem construiu o pirâmide foi quem? Eram esses caras, que eram extremamente inteligentes. Só que construíram a base do quê? Escravidão, violência, morte. Lembra? Tem muita inteligência. Tem sentimento? Ainda não. E aí, o que acontece? Esses novos elementos que foram trazidos para o planeta Terra, eles acabam sendo elementos de evolução. Sim, de evolução no aspecto de inteligência. Mas ainda faltava a eles o processo de sentimentalização. Então, quando nós falamos em todo esse processo no Adão e na Eva, nós estamos falando nesses espíritos que vieram de outros planetas, principalmente de Capela. E o que é a maçã? É a ganância. É o velho orgulho e o velho egoísmo. O que é a Eva? A Eva é a tentação, não é um espírito feminino, mas é a tentação que existe dentro do próprio ser. Basta pensar no seguinte: agora nós estamos 9 horas. Que hora que eu vou? 20 para as 10. Ah, dá para contar? Mentira, cara. Nós estamos agora 9h15. Imaginemos aqui, nesse lugarzinho, um bolo de chocolate. Aquele bolo de chocolate que você mais gosta. Para os meninos, a gente pensa numa tulipa de cerveja, geladinha. Não, ele vai ficar no chocolate. Ele vai ficar no chocolate. Vai ficar no chocolate, tá bom. Então, imagina esse bolo de chocolate. O bolo de chocolate, ele está quietinho, tá?
a gente fala que esse bolo é uma tentação, ele está quieto, ele não está fazendo nem assim para a gente, ele faz. Onde está a tentação? Então, o que esses capelinos, na hora que se depara com um planeta cheio de riquezas naturais, com uma possibilidade de evolução do tamanho, com um monte de espírito atrasado, quem que era a Eva? Era a própria tentação do ser. Oi? Conta, fala mesmo. Pois é, ainda mais que fala, né? Coitado. Nossa, Então, nesse caso, são espíritos sem ter, vieram com livre-arbítrio. Todos com livre-arbítrio. Ó, já tem uma coisa que a nossa amiga falou, qual o seu nome? A Hilda falou, que a gente já precisa guardar. Livre-arbítrio é uma lei universal. Nem Deus se mete no nosso livre-arbítrio. Quando a gente chega para Deus e fala assim, Deus, me afasta desse pecado. Deus olha e fala, quem tem que se afastar é você, mas você se afasta. A gente não vou te afastar, não. Se vira aí. O cara falava assim, Deus, me ajuda a ganhar na loteria. E todo dia ele pedia para Deus ajudar na loteria. Até o dia que Deus se encheu Fernando. Então pelo menos compra o bilhete, né? Exatamente. Né? Tem algumas coisas relacionadas ao livre-arbítrio que Deus não chega e fala assim, eu sou bonzinho, eu vou te dar o que você pediu, sem que a gente faça o nosso esforço. Diga, meu caro. Professor, nessa história aí existe limite? Existe? Limite. Eu não entendi ainda. Limite. Existe limite? O que é limite? Me esclareça, por favor. Aí você vai entrar na área de astrologia. Não, a questão A lua negra, né? existe uma Isso, é o vertente. lado negro. Que seria, antes de existir a Eva, nesse princípio existia uma mulher que não foi criada a partir do próprio homem, mas que era uma mulher em perfeito status igual ao homem. Legal. Só que aí ela passa a ser banida desse planeta e vai viver no lado escuro da lua, e daí vem a Eva, que seria a subservente do homem. Legal. Vamos pegar isso que o nosso amigo trouxe. Qual o nome? Que o Odair trouxe. E vamos olhar da mesma forma que a gente olha para Adão e Eva. Ou seja, vamos tirar toda a parte material e vamos pensar na parte sentimental e espiritual. É possível ter a vida do espírito assim, dentro do planeta Terra? O livro dos Espíritos vai dizer que não existe nenhum espírito que é a maldade superior. Mas existem espíritos que, dentro da sua ignorância, ainda não conhecem o bem. Então é possível ter. Não vou dizer que com esse nome e com essa função, mas todo espírito é criado igual. Todo espírito tem a mesma experiência. De repente tem aquela pessoa difícil de convivência, que a gente fala assim, eu sei do inferno, da onde você encarnou, né? Ovelha negra da família. Só que a gente não sabe quantas encarnações daquela pessoa teve e quais são as impressões reencarnatórias que estão nela. Em qual núcleo familiar também ela se desenvolveu. Sim, no passado. E Deus, no presente também, quando ele Deus, está sim, Deus é um cara tão sábio que quando ele dá esquecimento do passado, a gente não esquece a última encarnação, a gente esquece as últimas 250, 350, 400, algumas 1000 encarnações. Então, é possível haver um ser assim? É só pensarmos que quais sentimentos que habitam o homem e quais sentimentos o homem deixa prevalecer dentro dele. No caso que eu falei até no caso que a gente, né, quem foi criado no presente, então tem Adão, Eva, a maçã e a cobra. Qual é o papel da cobra nesse estado? Pois É é. a tentação? Então, Já mudou que a tentação é a A cobra- mulher? vamos lá. Qual é o papel da cobra? Quem que é a cobra? A cobra é aquela que chega e vai lá assim, olha, você está vendo aquela fruta bonita? Vai lá, dá uma mordidinha na fruta. Ah, não, mas Deus proibiu. Se Deus proibiu, é porque deve ser bom demais. Maravilhoso. A cobra está de quem? A maçã está de quem? A Eva está de quem? Só sobrou o Adão, que somos nós. Esse bando de Adão. Num corpo masculino ou num corpo feminino. Mas olha que interessante. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso,
A gente volta lá naquele filme chamado Nosso Lar. Lembra que o nosso personagem lá em Nosso Lar, chega um dia que ele resolve visitar a ex-esposa, né? Ele se preparou durante muito tempo, chega lá na porta para visitar a ex-esposa e descobre que a ex-esposa tem um amante, quer dizer, um novo marido. Automaticamente, para onde que ele vai? Umbral, certo? Uma zona de sofrimento. E quando ele se harmoniza, de onde que ele sai? Dessa zona de sofrimento e volta lá para o lar da esposa. Então nós começamos a perceber o tanto que o nosso livre-arbítrio é grande. E tanto que essa questão da maçã, da cobra, que são só meros subjetivos, na verdade nós estamos só com nós. É aquela hora que muitas vezes o nosso mentor fala assim, não faz, não faz, não faz. Eu fiz. Meu sobrinho chega para mim e fala assim, ô tio, eu saí da faculdade e me veio na mente assim, vai de van. Falei, legal, e aí? Aí eu cheguei no metrô Carrão, veio assim, vai de van. Falei, legal, e aí? Eu estava no ponto da van, veio assim, vai de van. Falei, e aí? Eu fui andando e fui assaltado. Falei, vai de van. Te avisaram que você ir de van, você não foi, o que você quer que eu faça? Então muitas vezes tem isso. As percepções, só que se nós temos percepções positivas, nós também temos negativas. Estou naquele dia 10, acordei triste, ressentido, magoado. É claro que na hora que eu olho assim para o lado, tem mais 10, do mesmo jeitinho. Os 10 se abraçam e começam a chorar. Vai potencializando o nosso sentimento. Eu sou advogado. Quantas vezes eu ouço um cara falar assim, de repente eu fiquei com uma raiva tão grande que eu não vi o que eu estava fazendo, a hora que eu vi já estava morto na minha frente. Eu falo, então, não dá nem para falar isso para o juiz, que ele vai falar assim, cara, cego não atira. Vou dar com raiva sua e voltar. Por quê? Nesse estado de raiva tão grande, vem mais 10 que sentem raiva, e mesmo que ele não queira, ele faz a besteira. Pela influência, a quantidade de energia. Está vendo por que a dirigente fala assim, gente, de vez em quando é bom fazer uma prece, na hora de dormir, na hora de acordar, para preparar para o nosso dia. Quando você está numa situação ruim, antes de você tentar matar o chefe, vai no banheiro, faz uma prece. Né? Antes de chutar o cachorro, faz uma prece. Para sair dessa vibração, por quê? Virão outros espíritos se somar. E aí, essa questão dessas modificações, dessas vindas e idas, lembram do livro A Vida dos Países dos Mundos Felizes? Elas vão acontecendo continuamente. E nós precisamos estar atentos. Se aqui está se transformando no mundo de regeneração, pode ser que quem precise do mundo de provas e expiações não continue aqui. Quem continuará aqui no mundo de regeneração? Levanta a mãozinha. Nossa, ninguém. Nem você. Assim, eu não quero ter essa pretensão. Não, mas levanta, né? Para dar. Aí quem sabe eles vão motivando, eles levantam também. Quem vai estar aqui nesse mundo de regeneração? Gostaria imensamente. Todos aqueles que já despertaram para a necessidade de um processo de evolução. Não é aquele que é santo, não. É aquele que já despertou, porque tem muitos que não despertaram. Esses não estão nem programando reencarnar. Nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados. O irmão Sidufo fala que existe 14 bilhões de espíritos não encarnados. Ou seja, para a gente encarnar agora, nós temos que derrubar 2 da fila. Dá para pensar nisso? Como é que evolui assim? A gente fala que a reencarnação vem da gravidez. E quando já vem, a minha filha, a amiga da minha filha ficou sabendo que está grávida e é gêmeos. Como é que é essa situação? Já vem logo 2 assim? Porque daí os 2 já programados de causar um estrago. Vamos às vezes causar um terror.
Mas precisamos aproveitar essa oportunidade. Por quê? Existe uma série de espíritos que não vão reencarnar mais nesse planeta, que estão sendo destinados a outros planetas. E para nós é valioso ficar aqui. Olha lá, constelação do Cocheiro, a velha capela, leiam os Exilados de Capela do Armon, por favor. E aí a raça branca, eles estacionam ao redor do planeta, aguardam a evolução do corpo físico para poder encarnar num corpo físico que lhes dê a possibilidade de evolução e vão reencarnar depois. Quando depois? Na terceira, por favor, né? Lá na terceira raça-mãe. Terceira raça-mãe que vai ser na época dos Homo sapiens, Homo erectus, e por aí, esses caras aí. Jesus amado, por favor. Então, peraí. Adão e Eva, a história de Adão e Eva, figurativo. Totalmente figurativo. Lembra? Tem uma coisa muito importante na Bíblia. Tem uma Não, eu estou coisa. esperando da 9h30, se ele não falar o que eu quero, eu vou perguntar. Pergunta já, e daí eu chuto no meio da aula. Não, fechou. Para mim está meio confuso, acho que vou fazer você voltar um pouco. Sim. Porque eu cresci ouvindo minha mãe falar, Deus pegou Adão, pôs Adão, aí da costela de Adão pegou a Eva, e depois tem a maçã, e depois tem a cobra. Aí eu fui na escola. Cheguei na escola, a teoria de Darwin. Mãe, então, fiquei sabendo que não é assim. Aí eu venho estudar, vejo o expositor e falo, olha, não tem Adão, não tem Eva, não tem cobra, não tem maçã. Adão tem. Peraí, pergunta, a partir de que momento nós temos um corpo físico evoluído que nós recebemos um espírito que ficou lá no plano espiritual, aguardando as transformações adequadas do planeta e colocou, falou, é esse aqui, pim, no primeiro. Terceira raça-mãe. É que na verdade tem eu fui criada na catolicismo. Eu também. A maioria foi criada. Não queria Teve catequese, criar, foi lá para a igreja fazer catequese, que a mãe mandava, vai lá que fazer catequese. A minha filha se converteu para o evangelho, crente agora, né? As igrejas renovadas. Mas aí fala uma série delas, cada um puxa para um lado. Tanto é que eles falam que não tem comemoração de Natal, da árvore de Natal, porque a árvore é não sei o quê, o fruto é tudo coisa virada assim, não é umas coisas Não, malucas. até concordo, mas eu vim saber do espiritismo, então eu quero saber do espiritismo. Então aqui É nós porque temos não é espiritismo. um Homo sapiens que ele falou, esse é o primeiro, é todo um espírito. Bom, É isso? nós vamos entrar agora na terceira raça-mãe. Fechou. Vamos lá. Eu queria só confundir mais um pouquinho. Confunda. O Allan Kardec, ele solicitou no Espírito da Verdade a definição de quem é Adão. E tem uma das respostas no livro dos Espíritos que o Espírito da Verdade ele sinaliza que aquele que chamais Adão, ele existiu mais ou menos na época em que assinalares 4.000 anos antes de Cristo, e ele foi um dos precursores de uma das raças que hoje circundam o globo. Então essa foi a resposta que o Espírito da Verdade deu. Olha que interessante. Por incrível que pareça, sabe qual que é a parte que eu não gosto dessa aula? De data. Qual foi o calendário utilizado por Jesus para encarnar? Foi a junção entre Júpiter, Saturno e Vênus, que criou uma luminosidade no céu chamada Estrela de Davi. Foi esse o calendário. Então, muitas vezes, os calendários, as datas, elas acabam tendo divergências. Por isso que o Chico falava, olha, entre eu e o Evangelho, fica com o Evangelho. Tem um livro que eu já falei, Exilados de Capela, que é os apontamentos do estudo de Edgar Armand. Edgar Armand contrariou o livro dos Espíritos? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Aí entra dentro do processo mediúnico que foi utilizado. O que é importante? Aquilo que você acreditar é a sua verdade. Jesus disse, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se for esse, ótimo.
Se for do catolicismo, ótimo. Se for da ciência, perfeito. O que nós precisamos é ter um parâmetro para podermos imaginar, contextualizar que sempre houve a presença de Deus. Stephen Hawking, ele falava o seguinte: houve um momento em que havia algo antes do nada, mas não há como se dizer o que era antes desse nada e qual é esse momento. Por quê? Porque a primeira resposta do livro dos Espíritos vai dizer que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Causa primária. Se ele é a causa primária, antes de Deus não havia nada. Stephen Hawking fala isso. Realmente não havia nada, mas eu não sei o que é esse nada. Os Espíritos vão dizer: não existem palavras que possam expressar uma série de conceitos. E a capacidade humana ainda é pequena para entender tudo. Muitas vezes nós vamos entender só lá no plano espiritual. Próxima. E aí, terceira raça mãe. Daqui quem chegou. Olha que bonitinho. Terceira raça mãe já tem por característica a questão de cuidar da prole. Habitáculo lemuriado, tem uma barrinha feia aí no livro, aí, não sei o que são esses desenhos, dá até dó de vocês. Manipulação de objetos de defesa, e aqui a gente abre um parênteses. Se o objeto é de defesa, ele serve para quê também? Para ataque. Olha, lembra daquele espírito que tinha orgulho, egoísmo, baseado na visão? Quando ele aprende a manipular objetos, o que ele vai passar a fazer? Matar. E aí ele começa a se manchar de sangue. Começa a ter a sua existência repleta de culpa. É tão interessante quando a gente começa a olhar para trás e olhar para frente. Lembram daquele garoto que roubou uma bicicleta e escreveram na testa dele assim? Bandido e vacilão? Lembram? Com quem que aconteceu isso? Ele era fraco, porque se ele fosse forte. Não, com quem? Com Adão e Eva. Com Caim. Caim, quando foi expulso do paraíso por matar Abel, teve a sua testa marcada para que ele fosse identificado e ninguém tocasse nele. Aonde mais nós vimos isso? Segunda Guerra Mundial, onde os judeus recebiam um bracelete com uma cruz amarela. Olha como a gente repete coisas lá de trás, com novas justificativas, mas nós vamos repetindo essas coisas. Ainda descoberta do fogo e uso de peles de animais, só dá para usar a pele se eu mato o animal. E aí entra uma coisa que eu falo que é assim, é fantástico, pensar na capacidade que Deus nos deu de entender e aprender com as coisas. Porque assim, é fácil pegar uma folha numa árvore e comer e falar: ah, legal, isso é comida. Como é que nós aprendemos que a batata que nasce debaixo da terra pode ser servida de alimento? Eu tive uma pessoa com esse que falava assim: o alface antes de cenoura não mata, não fez nada, que ninguém sabia para que servia. Agora imagina achar algo que está debaixo da terra e a gente fala assim: nossa, olha, cara, porque a terra achei isso aqui pode comer. Dá para perceber o tanto que Deus nos ama, permitindo que esse corpo físico seja a morada de um espírito que vai buscar cada vez mais desenvolver a inteligência. Ainda eram homens, porém com uma estrutura social mais bem definida. Por favor. Imperava o temor e a superstição. A união entre homem e mulher, ela passa a ser mais estável, mas ainda não tem aquela questão da unidade. Inicia-se o cuidado com os filhos, começam a exprimir os primeiros sentimentos. Ficou nessa raça mãe? Não. Calma que a próxima aula vai trazer aí mais um processo de evolução. Mas, o que é importante para nós dentro dessa aula? Primeiro, percebemos que nada acontece ao acaso, tudo tem seu tempo. E tudo dentro desse tempo vai acontecendo
uma forma com que Deus demonstre o amor dele por nós, para que nós possamos estar hoje, utilizando o corpo físico, dentro do planeta, que nos permita isso. Lá no começo eu falei, nós não vamos falar de geografia, mas nós vamos falar do amor de Deus. E muitas vezes o pessoal pergunta nessa aula o seguinte: e Jesus? Onde estava Jesus? Cuidando disso. Da mesma forma que, se nós pensarmos, durante a pandemia, muitas pessoas perguntaram: onde está Jesus durante a pandemia? A pandemia foi um processo físico, não foi um processo filosófico e não foi um processo espiritual. Por mais que seja um processo físico com ensinamentos espirituais, de amor ao próximo, de bondade, de caridade, ele foi um processo físico, biológico, e que não queria saber se era mais bonito, mais novo, mais bonito. Não. Afetou quem tinha que afetar, inclusive eu. E aí, nós aprendemos a lição com a pandemia? Não. O que nós vamos fazer logo depois que acaba a pandemia? Iniciar uma guerra com a Rússia. E hoje, nos encontramos com uma segunda guerra, que é muito interessante, que é assim, do acaso começou essa segunda guerra, que pode ter uma repercussão extremamente negativa. Inclusive, desde já, convido a todos para vibrarem pela paz. Pensando nisso tudo, o importante, esqueçam datas, nomes, mas pensem o seguinte: Deus muito nos ama, porque nos permite estar aqui no momento certo para estar. Não foi, ó, cara. Acho que não sobrou tempo para leitura, né? Foi mal, né? Você tem mais 5 minutos. Dúvidas, comentários? Aproveitem. Ele foi deitando na cadeira, eu pensei assim, vai cair, mas aí ele levanta o dedo assim, entendeu? Aí eu aqui. Assim, uma pergunta. Kardec já falava aqui, quando ficar em dúvida entre a doutrina e a ciência, era pra gente com a ciência, porque às vezes a doutrina não tinha exatamente os termos certos. Sim, exatamente. Sobre a questão de Adão, se você pegar o lugar e falar, alguns termos mais atuais, enfim, ele mostrava que não foi, o surgimento do ser humano não era necessariamente pontual, mas tipo assim, não, a partir daqui é o homem que vai ser o homem, enfim, é uma parada de, sei lá, a gente coexistiu com outras espécies de homem, de hominídeos, então assim, a doutrina assim, no geral, não é relevante como o primeiro homem. Não. Para a doutrina, o que é relevante é nós percebermos que a ação de Deus sempre foi voltada para que nós estivéssemos num processo de evolução buscando a felicidade. Mas realmente ela não se preocupa com o primeiro, porque realmente colocar esse primeiro pode ser que você o coloque numa situação até muito próxima daquilo que está no livro dos Espíritos. O cara encarnou sozinho, tudo bem que não dá para encarnar sozinho, precisa, né? O ermitão, aquele que vive sozinho no mato, ele não faz mal para ninguém, correto? Aí respondem os Espíritos: mal não faz, mas também não faz bem. Então a grande questão de evolução do Espírito é: precisamos estar em grupo, em sociedade. Mas nessa questão, como eu disse, eu quero acreditar no Darwin, não tem problema nenhum, você não vai estar cometendo nenhuma heresia. Quando eu for aplicar essa aula, eu quero falar dessa aula baseada na ciência. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque é permitido a cada um aqui depois buscar essas fontes. Exilados de Capela é um livro fantástico. E aí depois deles, a aula que vem vai ter um outro livro que é a continuação do Exilados de Capela, que toca nesse aspecto. Mas o importante, se a gente conseguir sair daqui pensando assim, Deus é um cara bom demais, a gente já está ganhando muito.
nós já estamos no caminho melhor. O que mais? Eu queria fazer uma pergunta seguinte: nós somos espíritos, então passamos por um processo encarnatório e preparatório, vamos dizer, para voltar para o mundo espiritual. Porque a gente não tem maturidade para estar no mundo espiritual, é isso? O que acontece? Vamos lá. Vai não, é cedo. Estou escapando, espera eu. Você está certo, né? Vamos lá. Plano espiritual. O plano espiritual, quando nós estamos lá, nós estamos revendo o que planejamos e conseguimos atingir, e no segundo momento, planejando a próxima encarnação. Quando nós estamos aqui, nós estamos dentro do processo evolutivo. Então, na verdade, é aqui que a gente faz o aprendizado. Quando nós falamos de uma preparação para o desencarne, vou pegar um exemplo muito claro. Pessoa tem um vício. Quando ela tem um vício, ela tem um sistema psíquico que alimenta aquele vício. Ao mesmo tempo, ela tem um corpo físico que exige aquele vício. E ao mesmo tempo, ela tem um grupo de espíritos que se assomam nisso. O ser, quando é iluminado, é outra coisa, né? Bondade espiritual. Obrigado, meu amigo. Vibrações ao nosso ser iluminado. Você sabe que ele está lá de caixinha com minha conta, né? Esqueci o aparelho. Então, aqui é o momento em que nós estamos promovendo o nosso processo de evolução e preparando para uma encarnação onde nós possamos chegar lá entendendo melhor todo esse processo. Quem quiser, tem um vídeo no YouTube chamado Desencarne de Dimas. Mostra bem o processo de desencarnação como é. E aí, morrer e desencarnar não é a mesma coisa. Morrer é o desligamento das células. Desencarnar é um processo de desligamento dos chakras e desligamento energético do espírito do corpo. Então, por exemplo, para morrer basta estar vivo. Para desencarnar, não, você precisa de equipes espirituais que auxiliem nesse processo de desligamento. E aí, ter essas equipes espirituais depende muito de merecimento. Você foi um cara que brigou com Deus e o mundo, acabou com a raça, exterminou o país. É claro que na hora do teu desligamento, quem vai te auxiliar? Deus, como bondoso Pai, não deixa ninguém desamparado. Vai ter um amparo. Mas, é legal chegar no plano espiritual e você encontrar um espírito que você fala assim, eu me lembro de você em algum momento. Procuremos aprender aqui, porque lá nós vamos rever o que nós planejamos e vamos planejar a coisa. Algo mais? Essa parte dos animais, que foi a primeira e a segunda, a primeira e a segunda, é considerada uma evolução de animais ou era uma tentativa de preparação para receber esse espírito? Entre a primeira e a segunda, nós temos duas evoluções acontecendo ao mesmo tempo. Uma no plano espiritual, daqueles espíritos que não desceram e que, chegando na segunda, recebem a influência da raça branca, e a formulação do corpo físico humano para receber esses espíritos. Então, não chega a ser uma evolução animal, chega a ser o estabelecimento da constituição física do homem. Isso através daquilo que foi planejado pelo plano espiritual. Ajudou? Não vai ter pesadelo? Imagina você sonhando comigo. Diga, meu anjo. Usando o comparativo da maçã, da serpente, antes disso era tudo lindo, maravilhoso, perfeito, depois disso não foi mais. Na questão da evolução do espírito, lá de mônada até a raça adâmica, em que momento nos foi dado o livre-arbítrio, nos
nos foi dado os defeitos para que a gente precise estar em evolução. Por que Deus, causa primária de todas as coisas, já não nos fez perfeitos, sem precisar evoluir? Legal. Vamos lá. Ó, você me desculpa, eu só estou. Você me dá mais 2 minutos? Eu Só dou 2 minutos para ele, porque eu sei que vocês querem que ele fique aqui até meia-noite, né? Eu Né? Mas vocês não precisam ir embora, ele também tem que ser perto Vamos pensar no seguinte: esse aqui é Deus. De Deus emana uma centelha divina, correto? Quais as características dessa centelha divina? Olha, está na mesma linha. As mesmas características de Deus. Pode haver 2 deuses? Não haver 2 deuses significa que essa centelha divina, ela precisa perder o seu caráter divinal. Então ela passa por um momento em que ela vai se tornando simples e ignorante e chega no planeta Terra como mônada. Ok? Aqui como mônada, ela começa um processo chamado experienciação. Então ela gruda na pedra, aí começa a ver que a pedra não se move, mas a pedra sente o vento, a pedra sente a água. Aí ela gruda na planta. Não, a planta não se move, mas a planta de semente vira uma árvore, dá frutos. Aí ele gruda no animal, aí ele vê que o animal tem instinto. E aí essa mônada fica pronta para habitar no corpo humano. Nesse momento é que ela vai trazer, quando ela sai dessa relação instintiva com o animal, de estar ali grudada no animal, que ela vai chegar na fase hominal, é que ela vai entrar na razão e passar o livre-arbítrio. Então, dentro daquele aspecto de Adão e Eva, a gente pensa o seguinte: todo espírito ao encarnar neste planeta, ele já trazia com ele a ganância, já trazia a violência, já trazia o orgulho, já trazia o orgulho. E aí, em que momento que passa a ter uma virada em tudo isso? Vamos nos lembrar lá das aulas do curso básico. Não teve 3 revelações? Por que houve as revelações? Primeiro, para ter modificações nesse planeta, era preciso extinguir o que havia de vida e haver uma nova formação. Chegou no momento em que o planeta se harmoniza, o corpo se harmoniza, a vida se harmoniza. Como que vai se dar agora os processos de evolução? Através da vinda de missionários que façam com que exista uma modificação no modo de sentir, pensar e agir. Primeiro vem lá a primeira revelação de Moisés, que vai falar do não. O que é a primeira revelação? Não pode, não faça, não deve. Para quem que nós falamos não? No nosso dia a dia? Para criança. É um momento de infância espiritual. Depois chegamos no momento de amadurecimento, em que Jesus diz o seguinte: olha, Deus é teu Pai. Você pode bater com a cabeça na parede, você pode matar teu irmão, mas Deus vai continuar teu Pai. Deus não vai se afastar de você por ser teu Pai. É aquela coisa que muitas vezes nós ouvimos o pai falar para o filho e para a filha: olha, você pode ter certeza que se você for para a cadeia, eu vou de manhã te visitar lá. Principalmente as mães fazem isso. E aí chegamos depois na madureza espiritual, que é o livre-arbítrio. Então, na verdade, esse livre-arbítrio ele vai ser exercido hoje, dentro das várias fases que nós vamos passando. Quando que nós descobrimos a necessidade de desenvolver virtudes, deixando? Conforme nós vamos percebendo que aquilo já não nos cabe. Já não cabe mais eu matar alguém para ficar com a casa dele. Eu preciso trabalhar inteira a minha casa. Já não me cabe mais tratar uma mulher como se ela fosse objeto sexual. Eu preciso respeitar a mulher. Já não me cabe. Então, isso faz parte do processo de evolução. Deu para respirar? Vai na fé. Vai na fé que dá certo. Isso aí, gente. Obrigada. Eu que agradeço muito. Assim, do fundo do coração, muito obrigada. Eu sei que eles teriam 1000 perguntas aí, porque ficaram tímidos, né? E agora destrambelharam. Eles
isso que eu falei, né? Esse cara aí descambelharam, mas infelizmente, gente, a gente precisa terminar a aula. Aí eu assim, por que vocês não pedem para ele voltar? Pode voltar. Semana que vem, né? Vocês têm certeza? Olha, eu agradeço imensamente poder ter conhecido essa turma. Peço humildemente que possam pensar sobre tudo isso que conversamos, possam sentir sobre tudo isso que conversamos. Desejo imensamente uma outra oportunidade de estarmos juntos novamente. Sendo possível, estou à disposição. Porque o bicho é ocupado, entendeu? Mas assim, eu vou dar um